Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você. Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo certo com vocês? Eu sou o Gabriel Curti e o GP às 10 dessa quinta-feira à noite é de novo comigo. Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com Pedro Henrique Marum. Pedro Henrique Marum não está demitido, ele volta na próxima semana, eu espero. Enquanto isso, mais uma semaninha de Indy para vocês. Vamos falar, na verdade eu não vou falar só sobre o que foi o GP de Detroit, mas as consequências que essa rodada dupla teve. Essa rodada dupla com peso de Indianápolis, né, pela pontuação. Eram possíveis mais de 100 pontos de jogo. Por exemplo, o Newgarden passou perto de conquistar isso e de repente acabou batendo e despencando para 19º e tomando um atraso danado. Então foi um final de semana em que a gente entrou e saiu praticamente da mesma forma em termos de campeonato. Eu diria que só o Pagenaud tomou um atraso muito grande dos favoritos. Porque o Newgarden ganhou uma corrida, o Dixon ganhou uma corrida e o Rossi, vejam só, o Rossi foi o mais regular dos quatro. O que eu pretendo com esse vídeo? Pretendo dizer que a gente precisa parar de dar palpites nessa temporada da Indy, pelo menos por enquanto, porque de um dia para o outro, em 24 horas, absolutamente tudo mudou. Se a gente foi dormir no sábado com o Newgarden despontando como grande força do campeonato, como franco favorito ao título, e o Dixon quase 100 pontos atrás dele. No domingo, tudo se inverteu. O Dixon que tinha batido, quem bateu foi o Newgarden, e o Dixon foi lá e ganhou. Primeira corrida, o Newgarden teve bastante sorte, andou bem. O Dixon, a segunda, teve bastante sorte, andou bem também. Então, a pontuação despencou a distância entre os dois. Hoje ela é de 52 pontos. Dá para dizer que o Dixon tirou quase metade do que tinha de desvantagem para o Newgarden. Então, um campeonato que se tornou extremamente imprevisível. A Indy está mais dinâmica do que nunca em 2019, mais imprevisível do que nunca, e muito disso se deve à falta de regularidade dos seus quatro protagonistas. Quatro, aí eu coloco o Simon Pagenaud por causa do maio fantástico dele, mas vou falar um pouquinho dos quatro e explicar por que está tão difícil fazer um prognóstico e por que um prognóstico muda tanto de uma corrida para outra, às vezes de um dia para o outro, como foi o caso de Detroit. Vamos lá. Começar pelo Newgarden, é o líder do campeonato, 316 pontos. Ele é o melhor piloto até agora da temporada. Não sei se mais brilhante, mais chamativo, mas eu diria que ele é o melhor piloto da temporada até agora. É o cara que tem conseguido aparecer melhor mais vezes, mas isso não é sinônimo de regularidade. O Newgarden venceu 2 corridas, fez 4 pódios, só que ele teve 2 corridas fora do top 10. O GP de Indianápolis, né, aquele na chuva, e essa segunda corrida de Detroit, que era para ele ter ganhado, ou pelo menos ido ao pódio, né, se não tivesse forçado a barra contra o Hinchcliffe, naquele confronto que tinha o Rossi também atrapalhando a vida dele. Acho até que o Rossi acabou forçando o erro do Newgarden. O Rossi não tem culpa nenhuma, estava na dele. Mas se ele não força, o Newgarden não erra, né? Então, méritos do Rossi, digamos assim. Mas são 2 corridas fora do top 10. São um número até elevado nesse começo de temporada. Então o Newgarden é o cara que parece, no momento, ser o mais completo. Que consegue aliar melhor o arrojo com a regularidade. Mas ele exagerou na segunda corrida em Detroit. Então, digamos que o viés dele, que era para ser de altíssima saindo de Detroit, ele é médio para um viés de baixa, com o erro que ele cometeu. Tem pouquíssimos dias, já tem Texas aí para se recuperar. Vice-líder do campeonato é o Alexander Rossi, 301 pontos, ou seja, está 15 atrás do Newgarden. Uma vitória, 3 pódios, 2 pódios, 3 top 3, porque um deles foi em Indianápolis, não tem pódio. E ele ficou só uma vez fora do top 10 na temporada, que foi o GP de Indianápolis. Seria o Rossi o mais regular da temporada? Né? Não está certo isso, não é a característica do Rossi. Então, o Rossi dos 4 é o que menos ficou fora do top 10. Isso, infelizmente, não quer dizer que o Rossi é o cara mais regular. Ele calhou de ser, por exemplo, em Detroit. Ele melhorou, ele está muito mais maduro do que no ano passado. Ele sabe jogar para o campeonato, ele sabe preservar a posição pensando no campeonato, mas isso não quer dizer que ele seja o cara mais regular. Ele continua muito arrojado, às vezes arrojado além do limite,
e se envolve em confusões, assim. Essa, por exemplo, do fim de semana, ele deu muita sorte de não bater junto com o Newgarden e com o Hinchcliffe, mas muita sorte. Ele só não foi pro muro porque não tinha mais espaço, aí acabou batendo no Hinchcliffe. Então eu não coloco o Rossi como o cara mais regular, mas os números mostram isso, né? Dá para entender como a Indy está uma montanha-russa, como os pilotos estão oscilando. O terceiro colocado no campeonato é o Simon Pagenaud, que para mim, dos quatro, é o cara que corre por fora. Por quê? Porque o Pagenaud teve um mês de maio absurdo, brilhante, né? Ele ganhou o GP de Indianápolis, fez a pole, ganhou a Indy 500. Então assim, o cara varreu Indianápolis, deu um show, saiu da metade da classificação do campeonato para assumir a liderança, né? Superar o Newgarden. Só que em Detroit meio que voltou o Pagenaud burocrático, né? Meio sacal do resto da temporada, sabe? O Pagenaud está classificando muito mal. Ele está com uma dificuldade imensa de largar entre os 10 primeiros colocados. E aí quando acontece isso, por mais que você faça corridas de recuperação, a tua recuperação vai até o sexto, sétimo lugar, a menos que seja algo absurdo que nem o Newgarden fez no Alabama. Mas aí é uma pista que casa com o cara, é um cara que está num dia inspirado, enfim. O Pagenaud não consegue isso, ele consegue reagir, mas ele reage meio que por osmose, porque o carro da Penske é muito bom, muito melhor do que vários carros do grid. Mas o Pagenaud não consegue engrenar. Ele tem 2 vitórias, justamente essas 2 corridas em Indianápolis, 2 pódios, né? Na verdade é um pódio e a Indy 500. 2 corridas em que ele ficou fora do top 10. Austin e a segunda corrida de Detroit, que ele foi coletado naquele acidente de largada, não teria sido se ele não tivesse largado tão atrás. E aí o Dixon, né, com 264 pontos, fecha esse top 4. Para mim, fecha a lista de candidatos ao título. Dixon tem 1 vitória, 5 pódios. Esse é um número muito relevante. Só que vejam só, Dixon é conhecido pelo quê? Pela regularidade, por ser o cara mais cerebral. O Dixon tem 5 resultados espetaculares, 5 pódios, e 3 fora do top 10. Então, quando o Dixon não está no pódio, ele está fora do top 10. O que fizeram com o Scott Dixon em 2019? Quem é este que está pilotando no lugar dele? Se você analisar as corridas, se você prestar bem atenção, o Dixon não está mais agressivo, o Dixon não está menos cerebral, menos estrategista. A Indy está doida, tem corridas malucas. Se você pegar as corridas que o Dixon ficou fora do top 10, Austin, Indy 500, primeira corrida de Detroit. Notem como Austin e Detroit aparecem em várias das listas dos 4 aqui, corridas malucas. A Indy 500 é uma corrida, assim, tudo pode acontecer. No caso do Dixon, ele foi acertado, né? Ele foi acertado naquele incidente do Rahal com o Bourdais, né, que o Bourdais causou. O Kimball bateu, o Rosenqvist bateu e eles acabaram acertando o Dixon. O Dixon não abandonou, mas ele meio que arrastou o carro até o final, sem chances para top 10. O Dixon dos 4 é o que tem sido mais irregular nos resultados em termos de top 5, top 10. Por outro lado, é o que mais tem pódio. É um cenário que a gente não esperava ver. O Rossi, que a gente esperava que fosse o cara com mais vitórias, talvez menos top 10 do que os outros, é o mais regular, é o que menos saiu do top 10. A temporada da Indy está mostrando que os pilotos estão vivendo numa montanha russa e esses 4 protagonistas estão oscilando tanto que a gente fica sem saber o que falar, sem ter um grande prognóstico. E o GP do Texas no final de semana pode começar a mudar completamente o cenário. Por outro lado, ele pode ser uma etapa em que 3 vão bem e 1 vai mal. E aí na etapa seguinte, né, depois da pausa, o que foi mal vai bem, os que foram bem começam a ir mal. A temporada tem sido assim, tem sido atípica, tem sido esquisita, sem uma marca, né, a Chevrolet ou a Honda, ou uma equipe, Penske, Ganassi, Andretti, nenhuma delas está sendo dominante. Então a temporada está muito divertida, assim, no ponto de vista de entretenimento, ela está muito gostosa. Ela está muito boa, imprevisível, cheia de possibilidades. Então eu recomendo muito quem não está acompanhando a Indy que comece a acompanhar. Por que eu não coloquei o Sato nessa lista, mesmo ele estando perto do Dixon? Porque eu não acredito no potencial da Rahal para buscar título, e acho que o Sato ainda é um cara que comete erros, e Detroit mostrou isso, que vão acabar afastando ele dessa briga, por mais que ele seja bem esse ano, tem que falar a verdade. Gostaram do vídeo? Deem o like, se inscrevam no canal, compartilhem e acompanhem tudo o que vai acontecer nesse final de semana no GP do Texas. Abraço!